onde ele falava, ele aproveitava a oportunidade para falar das coisas do céu, para ensinar, né? E é interessante que em um desses lugares onde ele estava parado, chegaram algumas pessoas, né? Alguns judeus dizendo, galileus judeus, dizendo: mestre, o senhor soube o que aconteceu lá em Jerusalém? Pilatos mandou matar os irmãos que estavam lá oferecendo sacrifícios, né? E junto com o sangue deles ficaram os sacrifícios de sangue banhado. Não te importa se não achas, pai, mestre, que eles estavam pagando algo dos seus pecados, né? Então era muito comum naquela época dizer que quando alguém sofria uma tragédia, ou quando uma tragédia chegava em uma família, era comum para eles acreditavam que é por conta dos pecados. Aquela pessoa tinha muitos pecados e sobreveio sobre ele aquela tragédia. E aí foi isso para o Senhor, né? E Jesus emenda essa passagem e fala também de uma torre que caiu em Siloé. E mataram 18 pessoas, foram mortas. E aí o Senhor vai e responde. Eu vou falar as palavras do Senhor para não ficar mais lindas. Não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Irmãos, podem assentar? Vou entrar na palavra, mas podem se assentar. Quando o Senhor responde isso, Ele também está nos respondendo, né? Porque que tinha essa crença lá atrás, e ainda hoje muitas pessoas também acreditam que quando sobrevém algo difícil, de tragédia na vida de uma pessoa, tem pessoas que ainda acreditam que é por conta dos pecados que aquela pessoa tem. Mas o Senhor Jesus, Ele responde claramente que se não, independente de qualquer coisa, se não nos arrependermos, e aí está o X da palavra de hoje. Então, antes da questão era a palavra. Aí está onde o Senhor vai trabalhar conosco, e já está trabalhando. É o arrependimento. Porque, mesmo independente de qualquer coisa, o Senhor está dizendo: se não te arrependeres, todos de igual modo, estarão sujeitos. Né? Todos de igual modo. Não só esse que teve um pecado grande, ou aquele que teve um pecado terrível. Mas se não arrependermos de todos, independente dos nossos pecados, então o Senhor está dizendo que não tem a questão da tragédia na vida de uma pessoa por conta dos pecados dela. Não, porque o arrependimento iguala todo mundo, independente do que tenha feito ou não, para chegar ao alcance do Senhor Jesus. Amém? E a palavra de hoje vai ser a parábola da figueira estéril, porque foi aí que o Senhor Jesus começou a falar dessa parábola, que está em Lucas 13, 6 ao 9. Lucas 13, 6 ao 9. Então o Senhor estava lá conversando com aquelas pessoas. E lá naquele bate-papo, chegava essa notícia triste, né? E o Senhor estava indo para lá. Mas o Senhor sempre ensinou. E hoje Ele vai nos ensinar algo muito especial nessa palavra, nessa passagem, que diz assim: a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhoteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta para que ela ocupa ainda a terra.
ela de produzir os frutos, e na Bíblia significa que esses frutos da figueira é como se fosse o povo de Deus. O avicultor representa Cristo. É como se dissesse: eu vou trabalhar nele. E aí o Senhor fala agora conosco, igreja. O Senhor vai falar conosco hoje que nós somos essa figueira. Nós somos essa figueira que o Senhor nos plantou aqui. E Ele tem ido, volta e meia, ver se tem frutos. E onde estão os frutos? Não tem frutos. E aí quando o dono fala assim que vai arrancá-la do vinhateiro, que no caso é Jesus, aquele que se entregou na cruz por nós, aquele que se sacrificou por nós, e Ele é quem está intercedendo por nós. Aleluia! A palavra de Deus diz, está em Lucas, que aquele que não der frutos, arranca e tira fora. Mas o Senhor Jesus, que é o vinhateiro, aquele que cuidava daquela vinha, Ele vai e diz assim: deixa que eu cuido, deixa mais este ano, deixa eu cuidar dela, deixa eu podar ela, deixa eu mexer na terra ao redor dela. Se ela não der fruto esse ano, aí depois você vem e arranca ela. E o Senhor vem interceder, né? E aí, irmãos, a nossa vida com Cristo, a nossa vida de cristão, aquele que já reconhece, já entregou a vida ao Senhor, crê nele e está buscando a palavra, está buscando conhecer o entendimento. Porque não é o que a pastora Cláudia diz, falando a palavra, ou a pastora Divina, o pastor Walter. É o que a palavra de Deus verdadeiramente diz para a igreja. E ela precisa adentrar os nossos corações para que a gente aceite a mudança. Porque senão a palavra é como folhas ao vento, som. E ela é viva e eficaz, mas depende de se nós abrirmos a porta dos nossos corações, dos nossos ouvidos e olhos espirituais para entender a palavra. E aí, irmãos, o Senhor Jesus, Ele começa a mexer na nossa estrutura. Porque eu creio que todos que estão aqui querem ser salvos. Queremos ser salvos. Queremos alcançar a Nova Jerusalém. Queremos encontrar com Cristo face a face. Mas e como está a nossa vida? Isso não é uma pregação de repreender ninguém, é uma pregação de alerta, de vigilância. Como é que está a nossa vida? Nós
gente vai adorar, a gente vai abrir o coração e pedir para o Senhor reinar em nossas vidas. A gente vai pedir, Senhor, eu já não quero mais ser eu, porque a palavra de Deus diz que quem está com Cristo é andar na luz, porque se não anda na luz, tu não estás com Cristo. Eu não estou com Cristo. Se eu não procurar andar na luz, porque trevas são os pecados. E não existe pecadinho ou pecadão. A gente tem que sondar o que agrada a Deus. Mas vamos pecar? Vamos! Mas a gente tem que pecar menos todo dia. Porque não adianta, porque a misericórdia do Senhor Ele é abundante em nos perdoar. É. Só que antes Ele sonda os nossos corações e as nossas intenções. Não podemos viver uma vida rasa como cristãos. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferentes. E como diz a irmã Kelly, não somente aqui na igreja, nos dias de culto. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que buscar produzir frutos. E aí, o Senhor vai, pela sua misericórdia, Ele se entrega na cruz. E aí nós somos salvos pela graça. E essa graça, a gente sempre fala aqui, né, irmãos? Ela não é de graça. Ela é de graça, mas ela não foi de graça. Teve um preço alto naquela cruz. O Senhor Jesus foi um sacrifício vivo para que nós não morrêssemos espiritualmente. E ali Ele nos deu a graça, para que fôssemos salvos pela graça, e não pelas obras, para que nós não nos gloriemos, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque todo domingo eu vou lá fazer a obra, porque todo domingo eu vou ir na praça, e eu louvo e eu adoro, porque todo domingo eu faço um bazar na igreja, porque não. O trabalhar na seara de Deus é natural para quem crê nele, para quem segue a Ele. A obra é consequência. É consequência. Fazer a obra do Senhor é consequência daquele que ama Ele, daquele que aceitou Ele como seu Salvador, daquele que reconhece o sacrifício da cruz, daquele que crê que está debaixo de uma graça. E aí, é natural, tudo que fizermos para a honra e glória de nosso bom Deus, nada deve acrescentar em nós como se fosse algo valioso para que eu estou salvo porque eu faço isso, porque eu faço mais obras do que fulano, porque tal igreja faz mais isso. Não, as obras são naturais. A obra sem fé é morta. A fé sem obra também, por quê? Porque se você tem fé, você tem que fazer a obra. Se você não faz, então a sua fé não é fé. É só você imaginando, só a gente imaginando que a gente tem fé. Então a gente
aqueles que não são filhos e sabem o quanto importante é para o pai e para a mãe. Amá-lo, respeitá-lo, fazer por ele. Então o Senhor Deus, nosso Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, está o tempo todo conosco. Às vezes espiamos, às vezes não nos sentimos, mas Ele sempre está conosco, sempre está do nosso lado. Quando nós buscarmos a nossa conexão, quando nós decidimos adorar o Senhor, e basta falar assim, Senhor, de coração profundo, lá no Espírito, o Senhor já está ali, é pertinho de você, só você falar com Ele, para Ele te ouvir. Mas daqueles que o buscam em Espírito e em verdade. Irmãos, aquela figueira estava há 3 anos ocupando aquele espaço. Aleluia. Eu tenho 10 anos que eu aceitei Jesus na minha vida. E foi muito interessante porque no começo eu achava que quando eu me batizasse, eu ia sair diferente, de alguma forma. E eu achava que quando eu fizesse 18 anos eu ia ficar maior de idade, eu ia ser diferente. Não. Você sabe o que foi diferente? Foi que eu tomei uma decisão. E aquilo que era diferente para mim quando eu terminou aquele dia do batizado, que eu cheguei à minha casa e falei com meu marido, me batizei, virei evangélica. Porque eu fui só me batizar, eu fui só assistir e eu me batizei. Eu não ia me batizar, eu só fui assistir. E me batizei naquele dia. Então eu cheguei em casa e falei, eu agora sou, olha só, em vez de falar, eu sou cristã, e rendi os pais do Senhor, né? Eu agora virei crente. Aí o meu marido disse assim, como assim? Como que você faz uma coisa dessa e não comunica comigo? Real. Aí Deus me deu sabedoria na hora. Mas é uma decisão minha, individual. É uma decisão minha. Ninguém pode decidir escolher por mim. E aí, quando eu respondi essa pergunta que ele fez, eu comecei a entender que eu não era a crente, aquela que eu achava gente chata, gente que se achava perto de Deus, só eles. Né? E quando eu tive essa resposta para ele, ele ficou meio de cara feia e eu não me importei. E aí eu comecei a sentir a responsabilidade da minha decisão. Não porque Deus precisava disso, mas porque eu fiz o compromisso. E eu sabia que a partir daquele dia eu tinha que buscar as coisas que me aproximavam mais de Deus. Então eu vivi 47 anos sem gerar frutos. Naquela vida de igreja, sem gerar frutos. Cada um sonha a si mesmo. Há quantos anos? Outros já nasceram em igreja evangélica, mas mesmo que já nasceram em igreja evangélica, não importa. Tem que produzir frutos. Porque senão só estamos ocupando lugar aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho. Porque a obra de Deus é eterna. Servir ao Senhor é todo o tempo. Não é quando tem uma ação que a igreja vai fazer, aí eu vou fazer a obra. Não é um cristão de ocasião. É maravilhoso juntos fazermos
Senhor. Irmãos, Jesus continua trabalhando em nossas vidas. Jesus, Ele quer cavar ao redor das nossas raízes. Ele quer podar os nossos pecados que não agradam a Ele. Ele quer tirar. Não importa se as suas folhas são lindas. Ele não quer o exterior. Ele quer o nosso interior transformado. O Senhor Jesus, Ele quer mexer na nossa estrutura. E muitas vezes dói. E muitas vezes, quando passamos pelo deserto das tribulações das nossas vidas, também dói. Mas aquele que passa com Jesus não passa sozinho. Suporta com resignação, suporta esperando e confiando e crendo que o melhor do Senhor vai vir. Porque a promessa do Senhor, ela não morreu, ela é real. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir em nossas vidas. O Senhor vai cumprir tudo que Ele prometeu para mim e para você e para esse ministério. Ele vai cumprir. Ele não quer videira morta. Ele não quer que o Senhor venha aqui, ó, porque Ele não quer que nenhum se perca. Diz assim a palavra do Senhor: eu não quero que nenhum se perca. Então o Senhor, exaustivamente, está disposto a mexer na nossa estrutura, a regar, a cavar ao redor. Sabe uma planta quando está morrendo? A gente vai lá, esses dias a minha vizinha foi lá me ajudar a lavar as varandas, e eu tinha umas duas plantas meio secas, e ela pegou um negócio que tinha lá e colocou assim, que eu fiquei olhando, porque ela entende quanto, eu não entendo muito, e ela deu uma cutucada assim naquela terra, que estava meio sequida, jogou água, no outro dia a planta já era diferente. E eu achei aquilo tão interessante, porque eu só jogava água, e ficava seca. E aí, eu falando isso aqui agora, me veio a memória. É necessário mexer a terra, porque a água vai entrar mais fundo. A água vai trazer algo diferente naquela terra mexida, porque ali ela estava aprisionada. E quando mexe, a terra fica mais solta e as raízes começam a se expandir mais. E nós somos como uma árvore. E nós precisamos que o Senhor venha mexer, porque está seca. Temos sido terra seca. É sequidão pura. Porque, irmãos, o Senhor, Ele espera de nós que nós geremos os frutos. E quando Ele derrama da sua graça, aí Ele vem e derrama. E quando Ele derrama da sua graça sobre nós, Ele espera de nós o quê? Frutos. E quais são os frutos? O fruto do Espírito. Porque não tem como a gente ser transformado, cheio do Espírito Santo, sem gerar fruto. E o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Esses são o fruto do Espírito. O fruto é um só, mas esse fruto gera todos esses outros. É como um cacho de uva. O cacho de uva é um fruto, e lá tem um monte de uva. E nós precisamos, porque não existe como nós gerarmos esses frutos sem arrependimento. E aí eu volto lá no início, quando eles chegam dizendo: Senhor, aqueles que morreram é porque tinha muito pecado. Senhor, eles morreram porque eles tinham pecado demais. O Senhor disse: não. Se não arrepender vocês aqui tudinho, morre do mesmo jeito, independente de ter pecado. Toda
Mas nunca, irmãos, nós que somos crentes, agora eu digo com orgulho, nunca retroceder. Porque a gente pode até estar fraco, a gente pode até estar maquiado, mas a gente não é mais sozinho. Nós temos uma promessa. E a gente só basta dizer Senhor, e Ele já está do nosso lado. E o Senhor quer que nós geremos frutos para que nenhum de nós se perca. E esses frutos, irmãos, é difícil a gente viver ele todos os dias. O principal é o amor. O amor que pode todas as coisas. Que pode regenerar, que pode transformar, que pode nos fazer condescendentes uns com os outros. A alegria, o crente, quando a gente chega num lugar que conversa com uma pessoa que não nos conhece pelo nosso falar. Você é crente? Você é evangélico? Já a irmã Mônica me falou sobre isso, que aconteceu com ela essa semana. Lá na loja também onde eu trabalho, acontece muito, porque eu faço questão de falar as palavras que identificam de quem eu sou. Ah, o Senhor vai com Deus, o Senhor te abençoe, o Senhor te acompanhe, né? Ah, Deus é bom, o Senhor, nosso Jesus, nosso Senhor, porque a gente faz a diferença. Isso é fruto também, porque você está gerando para o outro a palavra de Deus através de você, né? E a benignidade, a fidelidade, a bondade, sermos bondosos, sermos mansos de coração e a mansidão. E o mais difícil que eu acho da gente é o domínio próprio. Para mim, é o mais difícil, é o domínio próprio.
Depois está querendo que o Senhor faça tudo aquilo que a gente pede todo dia para Ele. Então, que essa palavra hoje falou muito comigo, para que nós venhamos nos render aos pés do Senhor, com o coração quebrantado, e dizer: Senhor, do jeito que eu sou, não quero mais ser, eu quero ser transformada, Pai. É difícil, Senhor, mas me ajuda. Eu preciso de sabedoria, peça que o Senhor dá, peça de coração e use. E o Senhor vai dar sabedoria, para que sejamos transformados, irmãos. Esta igreja do Senhor, esta igreja do Senhor, não é uma igreja de qualquer jeito. É uma igreja que precisa gerar frutos. Porque quando o Senhor vier para ver e não tiver fruto, Ele vai cortar. E como a salvação é individual, como o irmão Sebastião sempre diz aqui, e ela de fato é individual, não tem pastor Paulo, pastor Divina, pastor Antônio que vai poder fazer nada. Então, irmãos, vamos nos unir em corpo como igreja. Vamos nos unir através da palavra para que sejamos transformados e possamos gerar fruto. E eu agradeço a minha oportunidade, eu peço